Olá pessoal, agora há pouco nós fizemos uma breve explanação sobre os elementos do paquímetro e algumas considerações quanto à sua utilização. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o seu princípio de funcionamento e como aferirmos as medidas com esse instrumento que é tão versátil no nosso universo da mecânica. Então, a partir de agora, nosso foco vai ser no paquímetro universal e a gente vai começar observando as escalas. Esse instrumento ele vai trabalhar com dupla escala, uma escala no sistema internacional e a outra no sistema inglês. Aqui no Brasil, a escala do sistema internacional vai vir abaixo, conforme mostra a figura abaixo, aí ao lado, e no sistema inglês acima. Lá nos Estados Unidos, que é o sistema inglês, que é o padrão, a escala do sistema inglês vai ficar embaixo e o sistema internacional em cima. Leitura não modifica nada, só o posicionamento das escalas. Então, a gente tem uma régua principal, que a gente tem a nossa escala principal, e aí abaixo a gente tem o cursor, que vai deslocar em cima dessa régua, e com uma divisão dessa régua. Então, o que a gente tem aí é que para cada milímetro do nosso sistema internacional, na figura ao lado, a gente está mostrando um paquímetro de resolução 1/20, ou seja, para cada 1 milímetro, eu dividi ele em 20 partes, ou seja, 5 centésimos de milímetro. A leitura, ela vai partir dessa escala principal. Vamos olhar depois a escala do vernier. A escala do vernier, ela sempre vem com a resolução dela apresentada, igual no caso do sistema inglês, ali tá 1/128 avos de polegada, e no nosso caso do sistema internacional, tá 5 centésimos de milímetro. Ou seja, a gente dividiu a escala principal, cada elemento da escala principal, cada uma dessas graduações aí de 1 milímetro em 20 partes, cada parte contendo 5 centésimos de milímetro. A escala Vernier, alguns autores vão trabalhar ela com terminologia de nônio, porque vem dos precursores dessa relação aí entre escalas de leitura. Vamos falar um pouquinho, como eu já expliquei um pouquinho sobre as resoluções, quais são as resoluções que esses instrumentos vão aparecer aí no nosso mercado. Então, no sistema internacional, a gente pode pegar 1 milímetro e dividi-lo em 10 partes, lembrando que 1 milímetro é a menor medida dessa escala apresentada aí ao lado, né? E eu posso dividir em 10 partes, cada parte contendo 1/10 de milímetro. Eu posso pegar esse 1 milímetro e dividi-lo em 20 partes, ou seja, cada uma dessas partes do vernier aí embaixo tem 5 centésimos de milímetro, ou eu posso pegar ainda esse 1 milímetro e dividi-lo em 50 partes, sendo cada parte 2 centésimos de milímetro. No sistema inglês, o nosso padrão é 1/128 avos, ou seja, 7 centésimos de polegada. Então, a gente já tinha dito que o princípio de funcionamento está relacionado com as relações entre as escalas, a escala principal e a escala Vernier que está no cursor. Então, conforme eu desloco uma sobre outra, o ponto coincidente das escalas vai me falar qual que é a leitura correta do meu instrumento. Para entender um pouquinho aí, nós vamos aprender um pouquinho sobre como que a gente afere esse instrumento, e aí depois eu tenho um vídeo só sobre leituras no sistema internacional com as escalas de 1/10 e 1/20 avos. Então, leitura na escala principal a gente faz com o 0 do cursor. E a leitura dos décimos, a gente vê o traço do nônio que coincide com a escala principal. Então, a minha figura aí ao lado, eu tenho que o 0 do cursor, ele está coincidente com o número 1 da escala principal. Lembrando que esse 1 da escala principal não é 1 milímetro. 1 milímetro é o primeiro traço depois do 0 ali na nossa escala. Esse 1 aí são 10 milímetros. Então, a minha medida aferida é de 10 milímetros.
Observe que o 0 ele está coincidente com o número 1 do minha escala principal. E quando esse 0 não está coincidente com o número da escala principal, como é que a gente faz mesmo a leitura? Vocês lembram? A gente falou que a gente faz a leitura posição do 0, do cursor, na escala principal, e aí depois a gente complementa os décimos, os centésimos, em função do traço do nônio que coincide com a escala. Tá? É assim que funciona a escala Vernier. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a gente tem o seguinte: o nosso 0 do cursor, ele não está coincidente com o número 1 novamente. E ele também não está coincidente com nenhum número da escala principal. Ele está ali posicionado depois do 7. Ou seja, a minha medida na escala principal é 7 milímetros. Mas observe que ele não está bem fixo no 7. Ele está com 7 e um pouquinho. Esse pouquinho a gente vai observar na escala do cursor, onde coincide com a escala principal. Então, olhando no Vernier, à medida que coincide o traço, e aí a gente tem que tomar muito cuidado com a paralaxe, né? É de 85 centésimos de milímetro. A leitura principal é de 7 milímetros e 85 centésimos, certo? Observe que quanto mais perto o 0 vai estar da próxima medida, lógico que a minha medida de traço coincidente tem que estar mais perto ali do 9 do 8. Se o meu 0 está mais perto da medida anterior, à esquerda, o meu traço tem que estar entre os números de 0 a 4. Vamos praticar um pouquinho com o exemplo aqui ao lado. Observe que o cursor ele está posicionado, o 0 está posicionado nos 55 milímetros. Só que ele não está certinho no ponto 55, né? Tem um pouquinho a mais. E esse pouquinho a mais, a gente vai procurar onde no cursor está coincidindo com a escala principal. Observamos que o cursor coincide com a escala principal na medida de 35, ou seja, 35 centésimos de milímetro. Então, a nossa medida é de 55 milímetros e 35 centésimos. Uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de aferir com os nossos instrumentos, que agora vão ficar cada vez mais precisos e as nossas leituras vão ficar cada vez mais complicadas de se fazerem, é que as superfícies estejam bem limpas. Outra situação é que a gente observe a resolução do nosso instrumento antes de começar a aferir. Então, a gente tem que olhar se a escala do cursor está dividida em 10, 20 ou 50 partes antes de começar a medir, que aí a gente já tem uma noção se o valor ali da linha entre os numerais vão ser em função de 2 centésimos e 5 centésimos ou 1 décimo. Verificar o alinhamento do paquímetro, que o alinhamento incorreto ali nas orelhas ou no próprio bico do paquímetro, eles vão gerar uma distorção na minha leitura. E sempre fazer a leitura frontal, justamente para a gente evitar o erro de paralaxe. Lembra que o erro de paralaxe é que cada um dos seus olhos vão conseguir fazer o traço coincidir em um ponto. Então, fazendo a leitura frontal, a gente consegue evitar um pouco da paralaxe. Por fim, a gente sempre leva o instrumento à peça e nunca a peça ao instrumento. Então, seja na oficina, seja na hora de fazer a aferição no laboratório de metrologia, a gente vai posicionar a peça numa bancada fixa e levar o instrumento até a peça para fazer a aferição de forma que a peça ela esteja posicionada de forma rígida. Agora que já vimos como que o paquímetro funciona e como que podemos aferir as medidas com esse instrumento, vamos fazer um pouquinho de exercício.